da manhã. Oferecimento Unimed Serrana RJ. Tudo que a saúde da sua família precisa. Friburgo Shopping. As melhores marcas, as mais bonitas lojas. E Animamed. Aqui a saúde do seu pet importa. Bom dia para você aí de casa, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso Toda Manhã, sempre buscando junto com você fazer uma manhã mais leve, mais tranquila, com pensamentos positivos, sempre respirando com um pouquinho de calmaria, lembrando que às vezes a gente está fazendo assim as coisas e não se atém aos movimentos que está fazendo, sabe? Tipo fazendo as coisas muito rápido, andando muito rápido. Esses dias eu estava vendo uma pessoa na internet falando sobre isso e só o fato da gente andar e às vezes não tá com pressa, a gente só aperta o passo, não sabe nem porquê, dá uma parada e volta a andar normalmente. Tá comendo rápido, comendo alguma coisa rápido, respira, alivia e começa tudo de novo, começa um pouco mais devagar. O mundo está muito ansioso, o mundo está muito com pressa e a gente não sabe nem de quê. E prova disso é o que a gente tem visto aí na nossa mídia local. Eu fico vendo as notícias, os acidentes que aconteceram de anteontem para ontem, para hoje. E cada vez mais isso vem aumentando, são pessoas que entram em estatística, são números. Mas essas pessoas, elas não são números para a sua família, para os amigos. E se a gente não colocar um certo freio nas nossas vidas, e cada um, né, na sua vida, as coisas vão piorar, as coisas vão ficar cada vez mais complicadas. E aí gera ansiedade, depressão, gera pânico, afobação. Isso são patologias que adoecem o nosso corpo. Mais uma pessoa morreu, né? Uma mãe de família, mãe de alguém, irmão de alguém, tia de alguém, amiga de alguém. E pro geral entra como um número de estatística. E por quê? Né? Porque de outro lado tem alguém muito afobado, tem alguém fazendo graça. E aí agora entra a opinião pública reagindo a essas situações que estão acontecendo, pedindo para que as autoridades competentes tomem providências sobre essa situação toda. Duas pessoas estão em situação crítica. A informação que chega, que não é oficial ainda, é que mais um morreu, mais um homem, não é isso? Mais um homem morreu, mas ainda não é oficial, a gente está aguardando. E é isso, mais um na estatística. E até quando, né, a gente vai viver nessa situação? Por muitas vezes a lei que pesa no bolso, a lei que nem sempre é popular, ela surte efeito. E só surte efeito quando a opinião pública bate de frente. A questão toda é o que a gente está fazendo com as nossas próprias vidas. Né? E essa pessoa que morreu, essa mulher que morreu,
Ela estava simplesmente só andando no trânsito, ela estava caminhando não, ela estava no trânsito. Ela não tinha nada a ver com os outros que estavam farreando, né? E é isso, é isso. É muito triste a gente como empresa de comunicação, né, veículo de comunicação, a gente recebe cada coisa que eu vou te contar do Arco da Velha e sem tentar fazer sensacionalismo, sem mostrar as pessoas porque elas são mãe de alguém, tio de alguém, pai de alguém, filho de alguém. A gente também tem essa responsabilidade. Eu escuto gente falando assim, não sei para que embaça a cena. É por isso, é porque é mãe de alguém, pai de alguém, filho de alguém. Garanto que você não gostaria de ver se fosse alguém que você de fato conheça. Não, a gente não pode banalizar essas coisas, sabe? A gente não pode banalizar essas coisas. Ficar mostrando a tragédia alheia para que você veja. Pense bem, né? Pense bem no que você está pensando, em como você está agindo, em como as coisas, sabe? Como que a vida está levando e banalizando coisas muito graves. Então, hoje eu seja bem-vindo dessa forma. O que você está fazendo com a sua própria visão de mundo, a sua própria visão de vida? É até você olhar uma cena dessas e ver alguém que você conhece? É assim? Pois é. É muito triste. Eu estou nessa jornada aí de jornalismo há mais de 35 anos e eu nunca vi tanta vontade de ver desgraça como a gente está vendo hoje. Infelizmente. Eu não gosto de ver não, tá? Eu não gosto, eu não vejo, porque me agride, me deixa mal. Eu acho que isso é sentimento. As pessoas precisam ter sentimento e empatia e respeito, né? Por todos, por todos. Não dá para ser meio empático, ou é ou não é, ou é ou não é. Então vamos pensar nisso, na dor das pessoas que estão sofrendo nesse momento. Vamos pensar em como a gente está agindo perante a essas situações. Eu quero saber se morreu, eu quero saber se morreu, né? Morreu de quê? Morreu de quê? Para quê? Né? Vamos respeitar, pensar em até, sabe, emitir boas energias, cada um a seu modo. E é isso. Vamos buscar um pouco mais de humanização, porque se a gente depender dos nossos governantes, a gente está frito. Está frito porque eu já entro em outra situação, que eu vou dar nomes. A Câmara votou o Vale Refeição. Isso foi para sanção do governo, do prefeito, foi vetado, voltou para a Câmara e agora está valendo Vale Refeição para os vereadores em Nova Friburgo. R$1.000 a mais na conta, né? Quem não quer? Se você pudesse, você aumentaria o seu salário em R$1.000? Né? Só que a gente não pode. Não posso virar assim, vamos aumentar o salário? Né? Chegar aqui na TV, gente, vamos aumentar o salário? Vamos. Então vamos. Aí aumenta. É isso que acontece, sabe? Então vamos lá. Já estão falando até em auxílio lagosta. Quem votou a favor? Ângelo Gaguinho, do PL. Ângelo Gaguinho, do PL. Bruno Silva, do MDB. Bruno Silva, do MDB. Carlinhos do Quico, do PL.
Carlinhos do Quico, do PL, Cascão do Povo, do Podemos, Podemos tudo, né? Cascão do Povo, do Podemos, Dirceu Tardem, também do PL, Dirceu Tardem, do PL, Jânio de Carvalho, do União, Jânio de Carvalho, do União, Max Bill, do MDB, Max Bill, do MDB, Tia Carla, do Republicanos, Tia Carla, do Republicanos, Wallace Piran, do PL, Wallace Piran, do PL, e Evandro Miguel, do MDB. Evandro Miguel, do MDB. Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vereadores votaram a favor do Vale, do Auxílio Alimentação, do Vale Refeição, tá? Na Câmara Municipal. O pessoal está chamando aqui de Auxílio Lagosta e eu estou achando ótimo. Contra votaram Cristiano Guenin, do PP, Cláudio Damião, do PT, Gabriel do Zezinho, do Solidariedade, Joelson do Pote, do PDT, José Carlos Schwab, do União, Maiara Felício, do PT, Maicon Gonçalves, do Mobiliza, Marcos Marins, do PSD e Rômulo Pimentel, do Podemos. E o Cláudio Leandro, do PL, votou contra. Tem mais alguém? Não votou. O Cláudio Leandro provavelmente faltou aí a sessão. Ele estava lá e não votou? Por que ele estava lá? São coisas que não dão para entender, né? É tipo assim, agora, quem que mandou a carta mesmo? O Gabriel do Zezinho já fez uma, eu não sei como é que é o nome jurídico para isso, mas fez uma carta dizendo que não quer receber. É isso, gente, mas foi aprovado, né? O PL aqui está tomando conta da situação, estou vendo aqui vários vereadores do PL que votaram, basicamente todos aqui a favor. É isso. Todos têm direito agora, todos. Né? Uma vez que vota e passa, todos têm direito ao auxílio, mas você pode virar e falar que não quer. Né? Aí para onde vai esse dinheiro, a gente precisa saber também, porque vai estar disponível para isso. A gente gostaria de saber até quem não vai receber, quem não vai aceitar, o que vai, para onde vai esse dinheiro, porque é muito dinheiro, né, por ano para almoço, eu sei que a comida tá cara, né, mas tem gente que está ganhando R$ 1.600 para pagar tudo na vida, para viver mensalmente. São coisas assim que eu não entendo, mais uma vez, essa facilidade, sabe, de votar os próprios benefícios. Isso deveria ser, não poderia acontecer. Votar o próprio benefício, e isso você pensa bem, agora as esferas no Brasil, né? Todas as câmaras de vereadores, todas as câmaras federais, todas as câmaras estaduais, todo o Senado. É isso, gente. E quem paga a conta somos nós. É difícil começar um programa, né, leve, descontraído, mas a gente não pode jogar a sujeira debaixo do tapete e achar que está tudo bem, né? A gente vai fazer muitas coisas legais aqui no programa, mas não está tudo bem. Não está tudo bem. As coisas estão toda hora
invadindo a dignidade humana de uma maneira muito cruel, muito cruel, muito cruel. Os vereadores, eles já ganham um bom salário, né? 11 mil. Pô, 11 mil dá para viver legal, porque tem outros benefícios também. Agora, mais um vale refeição para almoçar durante o mês. Não dá. Não dá para engolir. Não dá. Não dá. Não dá mesmo, tá? É muita falta de dignidade, é muita falta de hombridade. É legal, ok, é legal. Perante a lei, é legal, mas é muito imoral. É uma imoralidade de doer, sabe? É de doer, é triste. Sabe o que eu tenho feito? Olhado para o céu. Para buscar boas energias, porque a gente trabalha tanto. Ó, imagens lá de São Geraldo hoje, a lua lá ao fundo, a Lídia fez hoje pela manhã, a luazinha lá, bem alta hoje, bem alta hoje. Alto de Olaria e a Pedra do Elefante, a Luana fez. Olha que linda a cadeia de montanhas com as nuvens. No Cônego, o sol bem alto já. Lindo, lindo, lindo demais. Vários lugares da nossa cidade. O Chapéu da Bruxa, lindo. Olha essa cadeia de é o Caledônia, né? E isso aí já é um pouquinho de frente fria que está chegando aí com essas nuvens mais baixas, mais rente, né? As montanhas. É o que nos deixa feliz, é saber que a nossa cidade é linda por si só. Ninguém está fazendo nada para ela ser linda assim, ela já é. Ela já nasceu assim dessa forma. A gente tem o céu magnífico e somos uma das melhores, né? Somos um dos melhores céus do Brasil para observação e isso é porque nós somos. Ninguém fez nada para isso, só Deus mesmo. E é isso. Não deixe, não fique só aqui na sua bolha. Não fique vendo só as coisinhas que você gosta. É legal, é entretenimento, distrai, mas não se distraia tanto. Busque se informar sobre o que está acontecendo ao seu redor, principalmente os jovens. Atenção, galera, eles estão tirando de você, né, do seu futuro. É isso. Cada vez que uma barbaridade dessa é feita, é o futuro que está em jogo. Porque quem vai aguentar pagar essa conta toda, no final das contas? Quem aguenta pagar isso tudo? É muito imposto, né, que a gente paga. Dinheiro não dá na árvore, não dá em capim. A gente tem que ralar muito para ganhar R$1.000. Tem que ralar muito para ganhar R$1.000. É isso. É sobre isso. Então, se você está satisfeito, recolha-se, né? E fica vendo o circo pegar fogo, que é o que vai acontecer. Uma hora a conta não vai fechar. Não vai. Com tanta coisa para fazer aqui em nossa cidade, aí depois senta lá no plenário e fica falando do povo. Que dignidade tem para falar do povo? Né? Que exemplo que está dando para falar do povo? Que é isso? Não rola, não rola. Tá aqui, os nomes estão na internet, estará na nosso portal de notícias. Eu vou falar só de novo para você lembrar dos nomes. Quem votou a favor do auxílio lagosta, de como está sendo chamado o Vale Refeição da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo.
Ângelo Gaguinho, Bruno Silva, Carlinhos do Kiko, Cascão do Povo, Dirceu Tardem, Isaac Demani, Jânio de Carvalho, Max Bill, Tia Carla, Wallace Piran e Evandro Miguel. Lembra, quando eles sentarem e ficarem falando do povo, tem até aqui, peraí, Cascão do Povo. Quando eles estiverem lá falando do povo, lembra que eles votaram R$1.000 a mais no seu mísero salário para ganhar um vale-refeição. É isso, é sobre isso. Mas vamos falar por que não vai, por exemplo, lá para o Laje ajudar, já que estão falando de povo. Vai ter festa junina lá no Laje agora, mês de julho, tá chegando, dia 12, vai cair num domingo, de 11 da manhã às 6 da tarde, aquela festa junina gostosa do Laje, com comidas típicas, várias atrações, vai ter quadrilha, vai ter bazar, então é tudo mesmo para você aproveitar e ajudar realmente a quem precisa. Né? Eu espero que esse povo saiba o que está fazendo, porque eu acredito muito na justiça divina, sabe? Se não paga aqui, vai pagar em algum lugar, porque é necessário a gente, como que fala? Moralizar a política nacional, porque está muito imoral. Moral demais. Seja bem-vindo com essa leva toda, mas o Toda Manhã está apenas começando. Olha para cima, olha para o céu, busca energias boas, porque é onde a gente garante a nossa força de trabalho. Um breve intervalo, a gente volta já. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. A AnimaMed é um projeto de gente que ama pet, que assume o desafio de criar um hospital para salvar a vida dos seres que fazem parte da nossa família. Centro cirúrgico completo para diversos tipos de cirurgia. UTI e internação para garantir a melhor recuperação do seu pet. Na área de diagnóstico, a AnimaMed é uma das mais completas do estado, abrangendo diversas áreas e qualidade no resultado de exames. Tratamos os animais de forma integral, com fisioterapia, reabilitação, acupuntura, entre outros. Somos especializados em caninos, felinos e animais silvestres. E na AnimaMed, você também encontra um pet shop bem completo para facilitar a sua vida. AnimaMed. Aqui, a saúde do seu pet importa. A Unimed Serrana RJ investe em tecnologia de ponta todos os dias. Mas o que realmente transforma um cuidado em cura é o olhar de quem está ao seu lado quando você mais precisa. São os profissionais do Hospital Unimed Nova Friburgo que dão vida à tecnologia, integrando segurança e excelência em cada atendimento. Porque muito mais que estrutura, temos pessoas que transformam presença em cuidado. Unimed Serrana RJ, humanização e modernidade para cuidar de você. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arp.
A emoção da Copa já começou! Vem pro Friburgo Shopping viver toda a emoção da Copa com a gente! Transmissão dos jogos, decoração temática e aquela energia de arquibancada que arrepia. Chama os amigos, traz a família e vem torcer! Brasil, Brasil! Friburgo Shopping, onde a torcida do Hexa se encontra. No coração de Nova Friburgo, existe um lugar onde aprender é também ser feliz. Colégio Nossa Senhora das Dores, um espaço para crescer, sonhar e construir o futuro. O CNSD oferece as melhores instalações, muita área verde e uma formação integral que une afeto, convivência e excelência. Matrículas abertas. Ligue 2522-1300 ou venha nos visitar. Colégio Nossa Senhora das Dores, lugar para aprender e ser feliz. Há mais de 100 anos, a Cianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. O Toda Manhã tá de volta e você aí de casa aproveitando esse friozinho que tá, aproveitando que vai chegar frente fria. Aliás, no sul do país, geou, caiu granizo, caiu chuva, como é que fala? Congelada. Tá uma friaca danada lá no Paraná, o bicho tá pegando, inclusive aulas foram suspensas por conta dessa situação toda, viu? Então vamos aproveitar esse frio aí que tá chegando e é claro, né, tomando todas as providências, a gente tá aí mais uma vez lembrando ao nosso governo municipal, porque enquanto eles estão ali votando auxílio alimentação, vale alimentação, ninguém está pensando no que precisa ser feito para assegurar a segurança da população nesse período de El Niño que já está com a cara na reta, né? Então, muitas coisas precisam ser feitas ainda em nossa cidade para facilitar a vida do povo. Afinal de contas, a gente paga imposto. E não é barato, então a gente quer viver tranquilo. Então tem muita coisa para ser feita, principalmente nas áreas de risco, que o El Niño vem castigando, né? Vamos pensar nisso também. E nós vamos fazer um caldo cremoso com frango, com aipim, simplesmente para dar aquele aconchego aí na frente fria que vai chegar. Aliás, é uma comida bem barata, tá? Eu tô levando pro coração, gente, esse negócio do Vale Refeição. Eu tô levando pro coração. Porque olha só, aqui a gente tem aipim, que é muito presente aqui na Serra, né? Aqui na nossa região. Então, tá barato, tá? E tá gostoso, porque como tá na época, né, Lídia? Tá na época. Ele fica bem cremosinho. Frango bem temperadinho, com cebolinha, salsinha, tomatinho. Fazer aquele franguinho desfiado bem gostoso. Você não precisa mais nada. Quanto custa um prato disso aqui? Né? Faz as contas. Ô vereadores, façam as contas. Quanto fica aqui esse prato? Ó, dá aqui pelo menos essa que a gente vai fazer. Aqui tem quanto de aipim? Meio quilo? Meio quilo de aipim, 300 gramas de frango, uma caixinha de creme de leite, se você quiser turbinar, né? E um alho poró, que fica gostoso também no tempero, mas se quiser, né? Opcional. Vamos botar só isso aqui, dá para umas 3 pessoas comerem um pratinho generoso. É isso. É isso. Quantos quilos de creme a gente faz com R$1.000? Isso
por um só. Por um só. Eu sei que a comida tá cara. Em restaurante está mais caro ainda, né? Porque o restaurante precisa ganhar dinheiro para poder pagar as contas também. Mas se botar na conta, gente, é isso. Lembra que a população não tem isso. A população não tem isso. Antes de botar o aipim está bem cozidinho e o franguinho já está pronto. Então nós vamos bater aqui, vou botar o creme de leite por baixo, para facilitar na hora de... Eu tô sarcástica, mas tá doendo no coração mesmo. Ah, mas tem gente que ganha mais que isso. Olha só, não é cargo público. Cargo público a gente pode falar, porque é o nosso dinheiro, né? É o nosso dinheiro. Quem trabalha e ganha mais... Tem empresa, também paga muitas contas. Gente, cargo público a gente tem que ter limite, né? Tem que ter. É vocação, não é cabide de emprego, não. Creme de leite e o aipim. A Lídia já cozinhou esse aipim com um salzinho, né, Lídia? Então, já? Vamos colocando o sal aos poucos se precisar. Vamos lá. Mexe um pouquinho porque o aipim, ele é bem grossinho, né? Então a gente vai fazer um creme bem gostoso. Eu acho que tá bem espesso. Eu vou botar um pouquinho de leite, sim, Lídia. Mas vamos ver aqui, porque ainda vai ferver um pouquinho, né? Ó, se precisar, pode colocar ou um pouquinho de leite ou um pouquinho de água. Tanto faz. Só um pouquinho mesmo. Vou pegar o leite que já tá aqui na mão. Vamos misturar aqui um pouco. O aipim, ele é mais grossinho mesmo. Ah, dá para fazer também, sabe com o quê? Que tem muito aqui na nossa serra? É inhame. E inhame melhora a imunidade, né? Pedacinho ali agarrado, hein, no fundo. Mas tá cheiroso. Cheiroso demais. Lembrei de uma vez que Davi Macena veio aqui e aconteceu a mesma coisa. Tá pegando no tranco. Tá pegando no tranco. É porque eu não quero botar. Eu vou botar mais um pouquinho de leite. Só mais um bocadinho. Para entrar no... Pronto. Que vai ferver. Aí eu vou ter que afinar o quê? O sal. Que já... Pode ser tanto leite quanto água, tá, gente? Não tem problema nenhum, não. Então, vamos reservar aqui. Aqui eu tenho um azeitinho trufado, porque eu roubei do Flávio Sterni. Roubei nada, ele deixou aqui pra gente. Nossa, tem um cheiro maravilhoso. Porque aí vai ficar bem gostoso. Eu vou botar um pouquinho só aqui.
porque eu vou dar uma refogada nesse alho poró. Eu vou até botar aqui, ó. E hoje tá difícil aqui pro meu lado, hein? Acho que é porque eu falei mal. Como é que eu tô recebendo a punição? Ó, vamos dar uma refogada nesse alho poró aqui, nesse azeite. Só um pouquinho para ele dar liberar também o sabor. Eu adoro alho poró, ainda mais. Aliás, o alho poró eu acho que não tá numa época boa não, porque ele tá caro e tá fininho, né? Então nós não estamos numa boa época. Eu sou a favor da sazonalidade, sabe? A gente comprar os ingredientes conforme eles estão numa boa época, porque fica mais em conta e eles realmente ficam mais saborosos, mais bonitos. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Nós temos uma feira muito boa aqui na cidade, nós temos mercados que recebem, né, um bom hortifruti, então a gente tem ainda qualidade, sabe, nessas coisas. A gente tem uma agricultura familiar muito rica na nossa região e a gente precisa prestigiar isso tudo. Ó, deu uma refogadinha, vamos colocar o creme. Ó, como é que tá grosso. Ó que eu botei leite, hein? Bem grossinho. Ó. Uau. O aipim, ele tem, né, essa cremosidade dele que é fantástica. Gente, o cheiro tá realmente muito, muito bom. Ó, segura pra mim, Lídia, um pouquinho. Aí vamos. Ó, misturar bem. E já misturando também, é creme, né? Creme cremoso de aipim com franguinho desfiado, bem temperado. Aí é só colocar aqui por cima. Olha que delícia. Gente, retiro o que eu disse que dá muito, dá para as 4 pessoas. Ó. Vou botar um pouquinho mais de leite, que ele tá bem. Aí eu vou acertar o sal. Agora dá para 5 pessoas. Aí, gente, a Câmara podia, né, fazer um almocinho lá. Ainda contratavam uma cozinheira para poder ganhar dinheiro, né? Contratar uma pessoa que precisa. Fazer um almocinho lá, um bandejão. Bandejão, tem? Tem? Ué, eu acho que não tem, não. Tem o bandejão da prefeitura ainda? Por que não almoçar lá? Por que não almoçar lá? Né? Ah, gente, eu vou te falar uma coisa. Você já almoçou lá, Lídia? Dizem que é bom. Dizem que é bom. A gente podia ir lá ver o bandejão. Por que que os vereadores não podem almoçar lá? Será que não pode? Se pagar R$1 pode, né? Pois é, gente, R$1 por dia. Olha só, era só fazer um aumento de R$30, não de 1.000. Tô levando na brincadeira, mas o assunto é seríssimo. Deixa eu experimentar. Acho que tá bom de sal. Só precisa esquentar. Experimenta, Lídia. Ó, botar na sua mãozinha. Não, aqui, ó. Vê se tá bom de sal. Ou bota mais um pouquinho. Tá bom. Tá bom de sal, né? Aí, a gente coloca aqui
na cumbuquinha. Ai, gente, isso tá bom, mas tá muito bom. Lembrando que o franguinho você faz do jeito... Isso aqui vai dar uma meia dúzia de cumbuquinha dessa. Dá quase, se dobrar a receita, dá pra todo mundo. Ah, meu pai, vamos lá. Vou botar um franguinho desse aqui por cima, pra ficar bonitinho. Ó, pra que mais que isso? Vou mostrar aqui umas torradinhas. Isso daqui aí dá para ficar sem, né? O azeite trufado dá para ficar sem. A gente que tem aqui, que a gente pegou do Flávio, a gente coloca, ó, pronto. Não precisa mais nada, né? Não precisa de mais nada. Fica uma delícia. Tá frio, quando o sol se põe, a gente sente a friaca que chega e um cremezinho desse é tudo de bom. E muito simples, né? O que faz a diferença é o tempero, tá? A questão do azeite trufado é a parte. O azeite trufado é uma iguaria, vamos falar assim, mas só o caldinho, só o creme com o franguinho já tá bom demais. É isso, gente. A receita estará daqui a pouco no nosso site tvzoom.com.br/toda manhã. E pronto, o resultado final é esse. Vai ficar muito gostoso aí em sua casa também. Gostou da dica? É só fazer que dá super certo. Nós vamos a um breve intervalo. Hoje nós vamos falar de dois assuntos muito importantes aqui, principalmente para nós mulheres, né? Vamos falar aqui da violência vicária. Você sabe o que é isso? Daqui a pouquinho a gente conta. E também sobre a pensão por morte. Quem tem direito, quais são as regras, o que mudou. Daqui a pouquinho a gente fala sobre tudo isso aqui no Toda Manhã. Não saia daí. Todos os dias, a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados, mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando um novo capítulo da nossa vida bate à porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. No coração de Nova Friburgo, existe um lugar onde aprender é também ser feliz. Colégio Nossa Senhora das Dores, um espaço para crescer, sonhar e construir o futuro. O CNSD oferece as melhores instalações, muita área verde e uma formação integral que une afeto, convivência e excelência. Matrículas abertas. Ligue 2522-1300 ou venha nos visitar. Colégio Nossa Senhora das Dores, lugar para aprender e ser feliz. A emoção da Copa já começou! Vem pro Friburgo Shopping viver toda a emoção da Copa com a gente! Transmissão dos jogos,
decoração temática e aquela energia de arquibancada que arrepia. Chama os amigos, traz a família e vem torcer. Brasil, Brasil! Friburgo Shopping, onde a torcida do Hexa se encontra. A AnimaMed é um projeto de gente que ama pet, que assume o desafio de criar um hospital para salvar a vida dos seres que fazem parte da nossa família. Centro cirúrgico completo para diversos tipos de cirurgia. UTI e internação para garantir a melhor recuperação do seu pet. Na área de diagnóstico, a AnimaMed é uma das mais completas do estado, abrangendo diversas áreas e qualidade no resultado de exames. Tratamos os animais de forma integral, com fisioterapia, reabilitação, acupuntura, entre outros. Somos especializados em caninos, felinos e animais silvestres. E na AnimaMed, você também encontra um pet shop bem completo para facilitar a sua vida. AnimaMed. Aqui, a saúde do seu pet importa. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arp. Há mais de 100 anos, a Cianf está presente em Nova Friburgo, apoiando o comércio local, as indústrias, o setor agrícola, de serviços e turismo, com uma associação forte e unida. Presente na construção de um futuro próspero, social e economicamente. Presente na sua vida, beneficiando diretamente cada cidadão friburguense. A Cianf, sempre presente pelo desenvolvimento de Nova Friburgo. Com muita alegria e animação, vem aí a Festa Junina do Lar. E adivinha que é nosso convidado especial? Você! Domingo, dia 12 de julho. Música, quadrilha, comidas típicas, espaço kids e muito mais. Vem se divertir. A NR1 mudou. Os riscos psicossociais agora fazem parte da segurança do trabalho. A saúde mental também é uma responsabilidade da empresa. E nós, da Demorais Consultoria, estamos prontos para te ajudar com a identificação, avaliação e plano de ação para esses riscos, garantindo total conformidade legal. Sua empresa está preparada para essas mudanças? Demorais Consultoria. Juntos, transformamos segurança em cultura. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. A Unimed Serrana RJ investe em tecnologia de ponta todos os dias. Mas o que realmente transforma um cuidado em cura é o olhar de quem está ao seu lado quando você mais precisa. São os profissionais do Hospital Unimed Nova Friburgo que dão vida à tecnologia, integrando segurança e excelência em cada atendimento. Porque muito mais que estrutura, temos pessoas que transformam presença em cuidado. Unimed Serrana RJ, humanização e modernidade para cuidar de você. Toda manhã tá de volta e você aí de casa, eu sempre falo com você, né? Senta um pouquinho, toma um café, desacelera. São poucos minutos para que você tenha informação de qualidade, para que você até se dê um momento necessário. Vamos falar sobre violência, sim, contra a mulher, vamos falar sobre violência vicária com a advogada especialista em direito civil, a doutora Rafaela Queiroz. Seja bem-vinda, doutora, que bom tê-la aqui mais uma vez. Explica pra gente o que é violência vicária.
A violência vicária é violência praticada contra outra pessoa. É uma violência que ela indiretamente objetiva atingir uma pessoa. No caso das normas atuais do Brasil, o principal seria a prática de um crime contra a mulher. Sim. Então, a violência vicária foi esse ano incluída tanto no Código Penal quanto na Lei Maria da Penha. Inclusive, uma última reformulação tem 15 dias, a última legislação que saiu, prevendo também a situação do vicaricídio, tanto como um homicídio qualificado, quanto da violência vicária em si, que é a prática da violência contra um terceiro buscando prejudicar a mulher. Tá, especificamente, como que a gente identifica isso? O que a violência vicária é de fato? Vamos dizer, o objetivo causar um mal numa mulher, tentando praticar uma situação que vai prejudicar, mas envolvendo uma terceira pessoa. Pode ser um filho, pode ser um enteado, pode ser os pais, pode ser alguém da rede de apoio dela. Então, o homem, nessa conduta, na maioria das vezes, é uma novidade legislativa. Então, assim, na maioria das vezes, o homem praticando crime contra a mulher, ele vai causar um mal para essa mulher por meio de uma outra pessoa, por intermédio de. Ele vai, por exemplo, induzir um filho a ficar contra a mãe. Ele vai criar uma expectativa na criança, por exemplo, num dia de visitação, que vai buscar essa criança porque a mãe precisa sair para um determinado trabalho, vamos dizer. Existe um compromisso dela. E em cima da hora ele não vai. Então, isso pode ser uma das vertentes da violência vicária. E pode chegar a situações mais graves, como nós vimos agora, recente, em várias situações, de pais que mataram filhos buscando causar o sofrimento na genitora. Sim, inclusive não só filhos, mas pais, Sim. né? Uma violência... Matar os pais, por exemplo, para prejudicar a mulher ou a companheira. Eu fico assim, meio que... É bem em absurdo. Estado meio... porque são tantas coisas que vão aparecendo, né? Quer dizer, isso sempre existiu, só que hoje você tem uma lei que qualifica essa situação, seria isso? É uma situação que já existia, que ganhou nome. Sim. Então, agora ela pode ser reconhecida como a violência vicária ou até o vicaricídio. E o que essas pessoas, né, essa mulher, precisa fazer para que tenha, né, um fim? Então, a primeira orientação que a gente sempre dá é ficar atento aos fatos, ao que acontece, à situação que envolve. Não deixar isso ir além do que já está acontecendo. Então, a primeira situação, identificar a conduta, buscar formar provas daquilo, seja nas mensagens que são enviadas, em imagens, vídeos, filmagens, testemunhas. E se for uma situação relevante, porque, obviamente, existem graus de implicância, vamos dizer assim, e de real violência. Levar isso ao conhecimento das autoridades policiais, Ministério Público. E eu até, conversando, e verifiquei que no estado do Rio existe um aplicativo da Polícia Militar específico para mulheres, para casos de Lei Maria da Penha. E é uma das situações que seria interessante dessa mulher ter conhecimento, que algumas nem sabem que existe isso, que ela pode acionar de forma mais rápida por ali. O serviço da Polícia Militar, ou tentar conseguir uma medida protetiva e visando afastar essa pessoa do convívio dela e dos filhos, dos pais, demonstrando a real situação de perigo. Mulheres também podem fazer isso, né, contra homens? Então, acontece. A lei é muito recente. A inclusão dos termos nas normas do Código Penal e da Lei Maria da Penha são recentes. Mas, sim, entendo. O vicaricídio em si, dentro da criminologia, ele pode ser praticado por qualquer um que queira usar uma terceira pessoa para te prejudicar. Sim, você abriu justamente falando isso. Na Maria da Penha, o principal cuidado é a mulher. Então,
Entendo eu que, de repente, numa Que as situação... estatísticas até mostram mais. Numa né? situação, por exemplo, de um relacionamento homossexual, Sim. é sim possível ser praticado por uma mulher. Sim. Mas não temos ainda legislação, não temos jurisprudência ainda. Sim. Entendo eu que sim, pode ser praticado, porque a Lei Maria da Penha se aplica também em relações homoafetivas. E em determinadas situações, acredito que a lei possa, embora seja expressa em proteger a mulher, ela pode até vir a caracterizar o vicaricídio como, por exemplo, um homicídio qualificado. Ele não vai receber o nome do vicaricídio, que é o homicídio praticado em razão da tentativa de causar esse sofrimento, Sim. mas como um homicídio qualificado pela situação de relacionamento e tudo isso. Essas pessoas, né, que infelizmente a gente tem que falar também dessa forma, elas são vistas também com algum tipo de patologia, alguma coisa, ou apenas como criminosos? Às vezes caem numa situação de patologia, sim, mas a patologia não afasta o crime praticado na maioria das vezes. Sim. Tem que ser uma situação de uma doença, de um grau de doença muito específico, muito exacerbado, para que aquilo ali Com diagnóstico. desqualifique. Mas o fato em si do crime praticado, ele é fato, ele existe. Aí vão ser avaliadas as consequências dentro do direito penal. Sim. Se ele vai para uma instituição, para recuperação, se vai caber uma pena dentro de um presídio, na maioria das vezes o caminho seria esse. A gente sempre vê assim, na mídia de uma forma geral, né? Geralmente esses homens, eles levam para esse lado. Eu tive uma explosão, eu tive um pânico, eu tive um ataque de, sei lá, de qualquer coisa. Sempre você percebe que o advogado, né, na defesa, sempre coloca isso como se fosse assim, uma maneira de livrar essa pessoa. Mas não é tão fácil assim, né, doutora? É uma tentativa de justificar. Só que dentro da violência praticada principalmente contra a mulher, ela nunca vai vir apenas em um ato. Na grande maioria das vezes, ela não vem numa explosão só. Ela vai te dando indícios, são situações que vão acontecendo, que às vezes a própria mulher não percebe. Ela acha que o pai deixou de buscar a criança para implicar com ela no final de semana, que ela tinha um determinado trabalho. Mas, na realidade, às vezes, aquilo ali esconde já uma tentativa de prejuízo dessa pessoa, dessa mulher. Então, assim, é muito importante ficar atento aos sinais. E, havendo suspeita de que isso vai vir a ser uma prática recorrente e crescente, acionar a autoridade. Isso acontece mais em casais que já são separados? Acredito que sim, na maioria das vezes, até por conta do reconstruir do outro relacionamento. Eu costumo brincar, quando chega um cliente da parte de família, eu falo assim, vocês já estão namorando? Alguém já está num outro relacionamento? Por quê? Isso e não é nem um degrau, um trampolim por uma crise. Sim. Principalmente quando envolve um rompimento, uma dor doloroso, que ainda ficou, uma paixão exacerbada, e que isso também pode vir a ser acometido por uma psicopatia, uma crise narcisista. O amor, às vezes, é uma doença. Sim. Tem dosagem, né? Exato. Mas isso, por exemplo, mais uma vez, a questão da mulher, né? Existem mulheres também que não deixam os pais pegarem os filhos porque eles estão namorando. Então, é o outro lado da história. Às vezes, por isso é importante ter provas do que se diz, das acusações. Às vezes, essa situação tem um outro lado. Sim. Porque no mesmo lado que existe a possibilidade de ter uma prática da violência vicária, costuma-se justificar como, por outro lado, a defesa como um caso de alienação parental. O pai vai dizer, fala assim, não é que eu não fui buscar. Ela, em cima da hora, falou que não era para eu ir. E ela está dizendo para o filho que eu sou o mal da história. Quando, aí a alienação vezes, parental. Pode vir a caracterizar a alienação parental. Sim. Às vezes, é a tentativa dele justificar a prática da violência que ele vem fazendo. Ou, de fato,
pode se estar realmente numa situação da mulher agindo contra o homem. Sim, isso sim. é possível e Isso a existe justiça também. Por isso que é tão importante ter prova. O difícil, né, é você conseguir realmente essas provas. No caso do vicaricídio é mais complicado ainda, porque chega a uma situação extrema. O vicaricídio é o limite. É o limite, né, de você... E a gente viu casos aí recentemente disso acontecer, mas a prova é que é difícil, né? Por isso que é importante estar atento aos sinais. Fazer print das conversas, mas a mulher tem que se colocar nesse papel, principalmente, né? Isso está acontecendo comigo, dentro da minha casa, com os meus filhos, com os meus pais. Eu preciso me proteger, eu preciso proteger os meus filhos. Eu não posso deixar que isso aconteça. Isso ainda é o mais difícil, a mulher cair em si e se ver nessa situação. Às vezes a situação ela vem tão opressora, uma situação de tanto conflito, de tanto que a mulher acaba se menosprezando. E ela deixa de ver que ela é a vítima na situação. Ela é colocada como a causadora do problema. E ela acaba acreditando nisso. E ela acaba acreditando nessa história. E aí é que caracteriza mais. Agora, as pessoas em volta, elas também precisam falar para essa pessoa, para essa mulher, né? Principalmente pais, amigos. Isso está acontecendo, pesquisa sobre esse tema e vê se você se encaixa. Às vezes até um conselho, a pessoa mostra, nossa, fulano me mandou essa mensagem, olha aqui, fica atenta, pode ser uma situação assim. Chama atenção às vezes, que a pessoa está tão envolvida naquilo ali, naquela relação de amassante, naquela discussão familiar, que ela nem percebe. Sim. Isso está indo além. Sim. E às vezes o pai e a mãe falando fica parecendo que quer se meter, implicância com o homem, né? Com o ex e tudo mais. Mas o filho, geralmente é criança, né? A escola também pode estar atenta, psicólogo, consultas médicas. Às vezes a criança desenvolve um temor, não se sabe por quê, ou começa a criar uma situação conflituosa com a mãe. O pediatra Qual que é a origem pode... disso? A escola muitas vezes pode perceber. Criança falando com uma professora, com a assistente social, e tem que... minha mãe não deixa eu ir com meu pai. Você tem que estar muito atenta aos sinais. A criança, ela dá sinais, entendeu? Eu não quero mais a minha mãe porque ela brigou com meu pai. Assim, um exemplo, né? Porque o pai está ali criando plantando a sementinha do mal, criando né? Um infernozinho ali para prejudicar essa mãe. E isso é feito muito no pé do ouvido, né? É uma coisa muito silenciosa que pode ocasionar uma tragédia. Às vezes a pessoa te conversa com você sorrindo, quando vira as costas. Ai, gente, eu acho isso tão maquiavélico, né? É uma coisa acontece. muito... E a justiça lida muito com essas coisas, né? A gente vê, assim, tantas situações horrendas. Eu imagino vocês, né, na hora de colocar à frente do outro, o que acontece ali naquele momento? Tem situações e situações. Tem muitas vezes até em audiência a gente precisa pedir intervenção mais forte ou a própria promotoria, né? Normalmente quando envolve vara de família, que tem crianças, eles já criam uma situação de uma imposição maior, porque eu já tive casos da parte contrária achar que podia fazer acontecer e crescer dentro da audiência, e da gente ter que até levantar a voz, pedir para maior atuação do Ministério Público. O próprio Ministério Público já entrou em situações dessa cortando, falou, olha, peraí, não é assim. Tem limites, né? Porque a pessoa não vê a autoridade, ele não se sente tolhido, mesmo estando dentro de um ambiente da justiça. E nesses casos, porque assim, eu não sei como também acontece com relação às crianças,
Elas são chamadas também, a partir de quantos anos isso pode acontecer? As crianças podem ser ouvidas, mas normalmente são escutas mais assistidas. Com pela psicóloga, psicólogos. assistente social, são conversas. Pode ser pedido um relatório à escola, algum atendimento psicológico por fora que Nunca ela faça. expor essa criança num tribunal. Ela nunca vai ser colocada pela justiça numa condição de opressão, de estar entre o pai e a mãe. Perfeito. Na maioria das vezes, o juiz só coloca mesmo um adolescente para ser ouvido em situações um pouco menos conflituosas e podendo, sim, realmente ouvir o lado do adolescente. Sim. E até dentro de uma audiência, quando é uma situação excepcional, às vezes perguntando, você tem algum problema de eu falar na frente da sua mãe, na frente do seu pai? Você quer conversar só comigo, Ministério Público? Eu perguntei isso até porque, por muitas vezes, a mulher Tem medo. tem medo, né? Poxa, Medo de meu expor os filho filhos. vai ser exposto dessa forma e tudo mais, isso... Mas ela tem que entender que, às vezes, a exposição muito maior está do lado ali dele 24 horas por dia. É verdade. É muito mais prejudicial para a criança, às vezes, estar do lado de uma pessoa que está causando mal, indiretamente, porque, vamos dizer, eu quero atingir a mulher, mas eu vou usar o filho. Meu objetivo não é causar um mal para o filho, é a mulher. Então, na cabeça desse agressor, muitas vezes, ele nem percebe que ele está causando mal para o próprio filho, porque o objetivo dele é atingir a mulher. A não ser se acontece um vicaricídio. Aí essa agressão velada já entornou e acabou. Exatamente. Né? A questão é não deixar chegar nessa situação também. Sim. Né? Então, a gente acabou de falar aqui com a doutora Rafaela Queiroz, né, que é especialista em direito civil, sobre violência vicária, que é uma forma silenciosa e velada de agressão contra a mulher. Onde a gente pode falar com você, as mulheres que estão nos assistindo? Podem me encontrar no Instagram, é a melhor forma, Rafaela Queiroz ADV. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Okay. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Sempre informações, maravilhosas, para que a gente entenda e passe a informação correta adiante. É o mais importante. Sim. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Até a próxima. E você aí de casa, um breve intervalo. Voltamos já. No coração de Nova Friburgo, existe um lugar onde aprender é também ser feliz. Colégio Nossa Senhora das Dores, um espaço para crescer, sonhar e construir o futuro. O CNSD oferece as melhores instalações, muita área verde e uma formação integral que une afeto, convivência e excelência. Matrículas abertas. Ligue 2522-1300 ou venha nos visitar. Colégio Nossa Senhora das Dores, lugar para aprender e ser feliz. A Unimed Serrana RJ investe em tecnologia de ponta todos os dias. Mas o que realmente transforma um cuidado em cura é o olhar de quem está ao seu lado quando você mais precisa. São os profissionais do Hospital Unimed Nova Friburgo que dão vida à tecnologia, integrando segurança e excelência em cada atendimento. Porque muito mais que estrutura, temos pessoas que transformam presença em cuidado. Unimed Serrana RJ, humanização e modernidade para cuidar de você. A emoção da Copa já começou! Vem pro Friburgo Shopping viver toda a emoção da Copa com a gente! Transmissão dos jogos, decoração temática e aquela energia de arquibancada que arrepia. Chama os amigos, traz a família e vem torcer! Brasil, Brasil! Friburgo Shopping, onde a torcida do Hexa se encontra. Todos os dias, a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados, mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando o novo capítulo da nossa vida bate à porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Stan tem mais de 5 décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade.
Existimos para dar a você segurança e liberdade para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arp. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olaria, 2522-6582. Com muita alegria e animação, vem aí a Festa Junina do Lar. E adivinha quem é nosso convidado especial? Você! Domingo, dia 12 de julho. Música, quadrilha, comidas típicas, espaço kids e muito mais. Vem se divertir! A AnimaMed é um projeto de gente que ama pet, que assume o desafio de criar um hospital para salvar a vida dos seres que fazem parte da nossa família. Centro cirúrgico completo para diversos tipos de cirurgia. UTI e internação para garantir a melhor recuperação do seu pet. Na área de diagnóstico, a AnimaMed é uma das mais completas do estado, abrangendo diversas áreas e qualidade no resultado de exames. Tratamos os animais de forma integral, com fisioterapia, reabilitação, acupuntura, entre outros. Somos especializados em caninos, felinos e animais silvestres. E na AnimaMed, você também encontra um pet shop bem completo para facilitar a sua vida. AnimaMed. Aqui, a saúde do seu pet importa. E a gente continua falando sobre direitos, viu? E muitas coisas mudam durante toda a história, né, da humanidade. Principalmente dentro do judiciário, nós temos vários tipos de mudança, né? Várias mudanças que acontecem e que a gente precisa buscar informação. Hoje a gente conversa com a doutora Larissa Rezende, que é advogada previdenciária. Seja bem-vinda, você e o Sebastião. Isso, bom dia, muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Então, vamos falar sobre pensão por morte, né? Algumas mudanças aconteceram, algumas regras mudaram, mas quem tem direito à pensão por morte? Sim, a pensão por morte ela é um benefício previdenciário que é devido aos dependentes do segurado falecido. Nós temos 3 classes de dependentes. A primeira classe, que são aqueles que têm a dependência econômica presumida, né? Que é a esposa, companheira, os filhos menores de 21 anos. A segunda classe são os pais. E a terceira, os irmãos até 21 anos ou deficientes, né? Ou inválidos. A segunda e a terceira classe, elas precisam
comprovar a dependência econômica. Então, tem que ser pessoas que recebiam alguma pensão, alguma ajuda de custo do segurado instituidor. Sim, e geralmente se fala do homem para com a mulher. E da mulher para com o homem, isso também acontece? Sim, tanto a mulher tem o direito de receber, né, no caso da morte do marido, quanto o marido também tem direito a receber a pensão da esposa. E o que vem mudando e trazendo, né, algumas novas informações? Nós tivemos, né, em 2019 a famosa reforma da Previdência, e os maiores impactos que nós tivemos, se falando em pensão por morte, é em relação ao salário-benefício, né, que é o valor a ser recebido, que antes você recebia o que a pessoa que faleceu recebia também. Hoje, a pensão por morte ela começa com uma alíquota de 50% e acrescido 10% a cada dependente. Vale lembrar nesse ponto que assim, nenhum benefício previdenciário é menor que salário mínimo. Então, se o 60% não atingir o salário mínimo, você vai receber salário mínimo. Mas aqueles que recebem uma pensão acima de salário mínimo vai sofrer o impacto aí na renda. E uma outra mudança muito significativa também, muito prejudicial, foi a questão da duração da pensão por morte. Pensão por morte, quando você preenchia os requisitos mínimos de contribuição, ela era vitalícia para a esposa. Hoje não, hoje a gente já tem aí faixas de duração e ela só passa a ser vitalícia quando a esposa ou o cônjuge sobrevivente tem mais de 45 anos. Sim, porque a gente tem muitas histórias, né, doutora Larissa, de pensões vitalícias, até de militares, né, e na justiça também, que a gente paga essa conta ad eterno, né, principalmente para filhos e filhas, filhas que não são casadas. E aí essa mulher, essa filha, ela se junta, né, tem uma união estável, não casa no papel para continuar. Isso é burlar a lei, né? Isso não tem uma ética aí acontecendo. Isso vai ser modificado? Já quando se trata de regime próprio, né, eles têm a legislação específica. Quando a gente fala aqui do regime geral, que é a Previdência Social, mais conhecido como INSS, as leis são diferentes. Então, a gente não... essas alterações, elas não se aplicam aos regimes próprios. Quando é que isso chega a essa esfera? Porque, é legal, eu sempre falo, né? É legal, mas não é moral. A pessoa está cometendo ali, eu acho que até ela está sendo mentirosa, né? E a gente vê isso a vida toda. Isso é um dinheiro público, né? É um dinheiro pago pelos impostos e tem que ter aí uma... Sem dúvidas. Não sei, eu fico meio injuriada com essas coisas, porque a gente vê tanta, e as pessoas falam de uma forma normal, não, eu não casei para não perder minha pensão, né? Isso é uma imoralidade. Com certeza, nem tudo como foi bem pontuado, nem tudo que é legal é moral, né? Então, você aí se beneficiar de algo, né, à custa de uma mentira, porque se você vive... É uma mentira, né? Exatamente. De fato, não é moral. Mas essas questões de regime próprio são legislações específicas, então não passa por essas mudanças. Então, acaba que os menores benefícios, né, porque o regime da Previdência Social, a gente tem um teto, né, então não são super salários, a gente tem o teto do INSS. A gente sabe que quando aposenta já diminui a aposentadoria. Exatamente. Né? E aí a pensão por morte acabou sendo bastante afetada de um regime que, de repente... não faria nem tanta diferença. Eu até entendo isso lá no passado, historicamente falando, onde as mulheres não podiam trabalhar, elas não trabalhavam, né? Não podia nem votar,
né? Mas era uma outra época. Mas isso, os benefícios continuam, né? Mas de uma forma muito errada. Sim, é. E assim, quando a gente fala da Previdência Social, do regime geral, nós estamos falando de famílias que muitas vezes perdem aquilo que é o arrimo de família isso mesmo. Aí. Né? Porque assim, a gente está falando até de uma pensãozinha bem pequenininha, exato, né? Então, assim, você é casada. Eu vejo dessa forma, né? Você é casada, você tem um padrão de vida com seu esposo. E aí, num momento de vulnerabilidade, né? Você ainda é penalizado, né? Com essa redução do valor do benefício. Mexem aonde não tem que mexer e não mexem aonde é necessário, é onde o montante maior que vai estourar a Previdência daqui a um tempo. Concorda comigo? A gente está inchando. Sim, acredito que tenha coisas que a gente precisa se atentar em relação à Previdência Social, porque a gente sabe que é algo que está aí à beira do colapso, né? Mas existem mudanças que seriam mais significativas. E tem que ter uma igualdade aí para todos. Exato. Eu vejo também uma certa... como é que fala? Agora fugiu a palavra, né? Para uns tem que ser de uma forma, para outros não. Eu acho que tem que ser igual para todos. Uma isonomia, né? Uma isonomia, exatamente. Sim. E ninguém tem interesse nesse momento em fazer nada disso. É que eu falo, a opinião pública é sempre muito importante. Né? Sim. Então a gente tem que buscar os nossos direitos, óbvio, né? Se você tem direito, ok, é seu direito. Né? Exatamente. E como que como que tem que entrar na justiça para ter esse direito, né? Tem que ter geralmente um profissional para isso, porque senão ainda não consegue fazer o que é necessário, né, doutora Larissa? Sim, a gente sempre fala, né, para você entrar no INSS não é obrigatória a presença de um advogado, mas sem dúvidas é muito importante. Sim. O primeiro requerimento, né, quando você vai requerer uma pensão por morte, seja de cônjuge ou pai, né, falecido, você precisa dar entrada no requerimento administrativo. E no requerimento administrativo é muito importante juntar toda a documentação necessária para evitar demora na análise, necessidade de cumprimento de exigência. Ainda mais quando a gente fala de uniões que não são reconhecidas, né, formalizadas. Quando você é um companheiro que não tem uma união estável reconhecida em cartório, Sim. ou quando você até tem a união estável reconhecida em cartório, muitas vezes, na maioria das vezes, mesmo tendo essa união estável reconhecida, o INSS ele faz exigência de prova da sua união estável. E nem sempre a pessoa sabe fazer isso, então é necessário uma ajuda, sim, é necessário saber, né, o que fazer, senão você é enrolado também, né? Exatamente. E às vezes o que acontece muito a gente vê assim, a pessoa tenta entrar sozinho, não coloca a documentação suficiente. Quando passa o tempo e vai atrás de um advogado, de repente você já perdeu ali o tempo, o retroativo, né? Porque Sim. no requerimento administrativo você tem direito a receber desde a entrada do requerimento, ou em caso de pensão por morte, se você entrar dentro de 90 dias, desde a data do óbito. Sim. Então, instruir o processo administrativo bem é muito importante, porque em determinada situação você vai precisar ir para a justiça. Sim. Né? Principalmente em casos de união estável. O INSS ele ainda tem uma dificuldade maior em casos de reconhecimento de união estável, mesmo aquelas que são formalizadas. Né? O casamento ele não tende a ter tanta burocracia, sim, mas em caso de união estável, sim. E, então, é muito importante você instruir aquele requerimento administrativo de forma que você consiga levá-lo para a justiça e ter os efeitos financeiros retroagidos. Gente, então é melhor casar. Melhor casar, porque é menos uma coisa depois para trazer problema.
o casamento para esse âmbito assim ainda é mais seguro, tende a ser mais seguro. Sim. A justiça ela é muito complicada, né? São muitos termos, muitas pegadinhas que se a gente que é leigo nessa área, acaba levando a pior, né? Sim, porque é muita burocracia. Então Exatamente. é necessário alguém que nos oriente. Como a gente faz para entrar em contato com você? O meu contato é pelo Instagram, Larissa Rezende FQ. Lá eu produzo conteúdo também, dicas Legal. sobre direito previdenciário. Mais informações. Mais informações. Né? Larissa Rezende com Z. Com Z, FQ. FQ. É Sim. fácil. Muito obrigada, doutora, mais Imagina. uma vez. E até a próxima, Eu né? que agradeço. Falando de previdência, nossa, a gente tem tanta coisa aí. Eu acho que eu vou ficar com 90 anos e não vou me aposentar, gente, porque cada ano que passa vem um pouquinho mais. Eu já tenho 35 anos de contribuição e não posso me aposentar. Sim. Pra gente, né, pra nós pobres mortais, é dessa forma. Por isso que o meu já está trabalhando. É isso aí. Obrigada, Muito obrigada mais uma vez. Até breve. Até mais. E você aí de casa, a gente vai terminar o programa, combinado? A gente se encontra. Tem como. Não, a gente já mostrou a receita de hoje. Então, na sexta-feira a gente volta com mais um Toda Manhã, feito para você de uma maneira muito especial. Tira o edredom, as cobertas, o casaco, porque vem mais uma frente fria por aí. Acho que até sexta-feira a gente já volta aqui mais agasalhado. E tenha uma ótima quarta-feira. Sexta-feira às 10h30 a gente está de volta com mais um Toda Manhã. Um beijo, até lá. Toda Manhã, oferecimento Unimed Serrana RJ. Tudo que a saúde da sua família precisa. Friburgo Shopping, as melhores marcas, as mais bonitas lojas. E Animamed, aqui a saúde do seu pet importa.